Salve, galera corintiana! É com muita alegria que voltamos com mais um conteúdo exclusivo para manter vocês informados sobre todas as novidades do nosso amado Corinthians. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer a nossa comunidade apaixonada pelo Timão. A eliminação do Corinthians na semifinal da Copa Sul-Americana, diante do Racing, expõe uma série de questões críticas que vão muito além das escolhas táticas de Ramon Dias. A análise do desempenho da equipe nos dois jogos revela um padrão preocupante de decisões que comprometeram não apenas a performance nas partidas, mas também refletem uma crise mais profunda dentro do clube. No jogo de ida, que terminou em derrota por 2-1, a lesão de José Martínez logo no início da partida obrigou o treinador a fazer uma substituição que, à primeira vista, poderia parecer uma solução adequada. No entanto, essa escolha acabou desestabilizando o meio-campo, que é um setor crucial para o controle do jogo. A opção por Romero, ao invés de um jogador que mantivesse o equilíbrio no setor central, se mostrou um erro crítico. O time não conseguiu se recuperar desse desajuste, e a falta de organização foi evidente durante toda a partida. Na partida de volta, em Buenos Aires, a situação se agravou ainda mais. A decisão de Ramon de escalar uma formação excessivamente ofensiva, com 4 atacantes e apenas 2 meio-campistas, foi um convite ao desastre em um jogo decisivo e fora de casa. Essa estratégia se mostrou fatal quando, após 22 minutos do segundo tempo, a equipe perdeu a capacidade de organização e controle do jogo, facilitando a vida do Racing, que soube explorar as fragilidades defensivas do Corinthians. O fato de que, apesar de ter mais de 70% de posse de bola, a equipe finalizou apenas uma vez no segundo tempo, revela que a posse sem objetividade não leva a lugar algum. Essa falta de finalização é um reflexo claro de que a abordagem tática falhou, e a ineficácia em converter posse em chances claras de gol custou caro ao time. Além disso, a entrada tardia de Igor Coronado, no lugar de Memphis Depay, que mesmo cansado, era um dos melhores em campo, ilustra a falta de clareza na estratégia de jogo do treinador. Essa sequência de erros táticos levanta questões sobre a capacidade de Ramon Dias de aprender com suas experiências e de implementar um plano de jogo eficaz em contextos adversos. É compreensível que a pressão sobre um técnico em um clube de grandes tradições como o Corinthians seja enorme, mas é injusto colocar toda a responsabilidade em suas decisões. A verdade é que o clube opera em um ambiente de instabilidade que prejudica o desempenho da equipe e as expectativas em relação ao seu rendimento. A comparação entre o atual treinador e seus antecessores, como Vanderlei Luxemburgo e Mano Menezes, reforça a ideia de que o problema vai muito além de um único técnico. Em vez de uma solução sustentável, o Corinthians parece preso em um ciclo vicioso de mudanças que não oferecem ao time a chance de desenvolver uma identidade clara ou uma estratégia de longo prazo. Ademais, a instabilidade no comando técnico é apenas uma parte do problema maior que o Corinthians enfrenta. O clube vive uma fase de desordem que transcende a figura do treinador. O Corinthians parece estar sempre à procura de um salvador, o que resulta em uma abordagem reativa em vez de proativa na construção de um time forte. A busca por soluções temporárias, impulsionadas por pressões externas como as redes sociais e a opinião pública, impede que a equipe tenha um planejamento de longo prazo que permita um desenvolvimento contínuo e estruturado. Essa falta de continuidade nas ideias de jogo e a troca frequente de técnicos demonstram uma gestão que não consegue encontrar um caminho claro para o sucesso, perpetuando a sensação de que o clube está sempre atrás dos acontecimentos. Outro fator a ser considerado são as questões administrativas que têm um impacto significativo no desempenho da equipe. A proibição de contratar novos jogadores, imposta pela FIFA devido a dívidas, é um reflexo de uma má gestão que o Corinthians enfrenta há anos. Essa situação não apenas desestabiliza o ambiente do clube, mas também limita as opções do treinador em um momento em que a equipe mais precisa de soluções eficazes. Jogadores que foram contratados com grandes expectativas, como Memphis Depay, tornam-se vítimas de um sistema que não os aproveita de forma adequada. A falta de um planejamento estratégico leva a contratações que, embora pareçam promissoras, não se traduzem em resultados efetivos. A ausência de um projeto claro para a equipe torna difícil para qualquer treinador encontrar a fórmula certa para o sucesso em campo. Diante desse cenário, é fundamental que o Corinthians faça uma reflexão honesta e profunda sobre os problemas que o levaram a essa situação de crise. A eliminação na Sul-Americana deve ser encarada como um divisor de águas, servindo como um alerta sobre a necessidade de mudança. O clube não pode continuar a se iludir de que a simples troca de técnicos resolverá os problemas estruturais que o afligem. As raízes da crise precisam ser abordadas de maneira abrangente, envolvendo uma reavaliação não apenas do corpo técnico, mas de toda a filosofia de gestão e do projeto esportivo. O momento exige coragem para confrontar as falhas do passado e adotar um caminho que permita ao Corinthians recuperar sua posição de destaque no cenário do futebol brasileiro. Enquanto a fase decisiva do Campeonato Brasileiro se aproxima, com um derby importante à vista, o Corinthians deve priorizar a reconstrução de sua identidade e a consolidação de um projeto que permita que a equipe volte a ser competitiva.
É imprescindível que a diretoria entenda que a construção de um time vencedor não acontece da noite para o dia, mas requer tempo, planejamento e, acima de tudo, uma visão a longo prazo. As lições aprendidas com as eliminações recentes devem ser utilizadas como base para um recomeço, que permita ao Corinthians encontrar um caminho sólido em sua trajetória. O clube precisa se afastar da prática de decisões impulsivas e das mudanças de técnico frequentes, que apenas geram mais instabilidade. Assim, a eliminação do Corinthians na Sul-Americana não pode ser vista apenas como um revés esportivo, mas sim como uma oportunidade para o clube se autoanalisar e encontrar um novo caminho. Longe das sombras que têm acompanhado o time nos últimos anos, o futuro do Corinthians depende não só das escolhas imediatas, mas da coragem de encarar os problemas de frente e construir um legado que faça jus à rica história do clube no futebol brasileiro. O desafio é grande, mas, se encarado com determinação e planejamento, pode levar a um renascimento que permita ao Corinthians retomar seu lugar entre as grandes potências do futebol nacional. A eliminação do Corinthians na semifinal da Copa Sul-Americana deixou muitos torcedores insatisfeitos e frustrados com a performance do time e as escolhas táticas de Ramon Dias. O que você, torcedor, achou da atuação da equipe nos 2 jogos contra o Racing? A ineficácia no ataque e a falta de criatividade em momentos cruciais foram pontos que certamente chamaram a atenção de todos. A posse de bola elevada, mas sem objetividade, levou a questionamentos sobre o que realmente está sendo treinado e se os jogadores estão absorvendo as ideias do treinador. Como você avalia o desempenho de jogadores como Memphis Depay e José Martínez, que tiveram papéis decisivos nas partidas? As substituições feitas por Ramon também foram amplamente discutidas entre os torcedores. O que você pensa sobre a escolha de Romero no lugar de Martínez no jogo de ida, que acabou comprometendo o controle do meio-campo? E a decisão de entrar em campo em Buenos Aires com 4 atacantes e apenas 2 meio-campistas? Essa mudança arriscada foi vista por muitos como uma tentativa de buscar a vitória a qualquer custo, mas acabou deixando a defesa exposta. Acredita que Ramon deveria ter feito alterações diferentes ou em momentos mais oportunos para equilibrar a equipe? Além disso, a saída de Memphis Depay, que vinha se destacando em campo, para a entrada de Igor Coronado, deixou muitos perplexos. Você, torcedor, acredita que essa troca fez sentido, considerando o que estava em jogo? Será que a equipe poderia ter se beneficiado de manter um dos poucos jogadores que criavam oportunidades? As escolhas do treinador suscitam uma reflexão sobre a estratégia adotada, e sua opinião é fundamental para entender como a torcida vê essas decisões que impactam diretamente o desempenho em campo. Por fim, quais são suas expectativas para o futuro do Corinthians após essa eliminação? O que você sugere que a diretoria e a comissão técnica deveriam fazer para recuperar a confiança da torcida e melhorar o desempenho da equipe? A participação dos torcedores é crucial neste momento, pois são vocês que vivem a paixão pelo clube no dia a dia e sentem as consequências de cada decisão tomada. Compartilhe suas opiniões e ajude a construir um diálogo sobre o que é necessário para que o Corinthians volte a brilhar nos gramados. Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Corinthians. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Corinthians. Até o próximo vídeo.